Bem-vindos ao podcast Diário do Poder. Meu nome é Tiago de Vasconcelos, aqui com os jornalistas Cláudio Humberto e Rodrigo Vilela. E nosso entrevistado de hoje é o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Sandro Avelar. Secretário, muito bem-vindo. Muito obrigado, prazer imenso poder conversar com vocês e com todos os ouvintes do Diário do Poder. Agradeço a presença. Eu sei que a gente sempre grava num horário complicado aqui para as nossas autoridades, mas é quando a temperatura está alta e quando as coisas estão quentes que a gente gosta de conversar. Então eu agradeço realmente a sua presença. Eu queria começar conversando, secretário, um pouco sobre... Logo antes de começar a gravação, a gente estava falando um pouco aqui sobre os resultados do Distrito Federal. É realmente um ponto fora da curva no restante do país. O Brasil, eu tinha até levantado alguns números, o senhor trouxe um número de 33 mortes violentas a cada 100 mil habitantes. Se eu não me engano, é a média do resultado brasileiro. E o Distrito Federal se encontra na casa dos 6, o que é um resultado muito expressivo. Eu queria que o senhor explicasse para a gente como é que a segurança pública, que é um clamor da população, isso é uma coisa que pesquisa atrás de pesquisa mostra uma preocupação entre os eleitores, os cidadãos brasileiros. Como que a gente consegue dar uma solução para o resto do país, secretário, como o senhor fez aqui no DF? Tiago, eu acredito muito nas políticas de longo prazo. E acredito também que a segurança pública não pode ser vista como uma responsabilidade só das forças vinculadas à segurança pública. Inclusive, a Constituição fala, no artigo 144, que segurança pública é dever do Estado, mas é responsabilidade de todos. Então, tem determinados tipos de crime, mais do que outros, que se não houver um engajamento da comunidade, da sociedade entender esse senso de autopreservação, a gente vai ter muita dificuldade de conseguir fazer a segurança só através das nossas polícias. Então, por exemplo, quando a gente fala de violência doméstica, crimes cometidos contra as mulheres, feminicídios, você não tem condições de fazer uma mudança onde você reduza significativamente esse tipo de criminalidade se não houver um envolvimento da sociedade, que tem que compreender que as denúncias são necessárias, que o respeito aos aparelhos do Estado leva à redução dos números. Então, quando a gente fala, por exemplo, que as medidas preventivas, muitas delas, inclusive, disponibilizadas pela própria Secretaria de Segurança Pública e pela Polícia Civil, como, por exemplo, um equipamento chamado Viva Flor, que é um dispositivo como se fosse um botão do pânico, mas ele tem o formato de um telefone celular, que é justamente para a mulher poder utilizar esse dispositivo sem nenhum tipo de constrangimento. Né? E a gente, quando disponibiliza esse tipo de equipamento, a gente está fazendo com que aquela mulher, possuidora de um recurso que o Estado oferece, pode acionar a polícia rapidamente, porque ao apertar aquele dispositivo, ela vai furar aquela fila do Copom, do 190, né? E nós vamos estar permanentemente monitorando essa mulher, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Né? Então é preciso que a comunidade tome conhecimento de que esses equipamentos existem e estão à disposição da comunidade. É preciso que a sociedade se sinta responsável pela proteção de cada uma das nossas mulheres. Eu estou mencionando aqui um caso específico, mas para poder mostrar que ainda há no Brasil uma visão, às vezes, ultrapassada de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Então são vários casos em que a gente, quando chega no local onde aconteceu o crime, infelizmente, a gente recebe a informação por parte dos vizinhos, por parte do porteiro, né, ou familiares, que aquela mulher vinha sendo agredida já ao longo de muitos e muitos meses, às vezes mais do que isso, e ninguém jamais acionou as forças do Estado, ninguém jamais denunciou, porque acha que não tem que se envolver com um problema que é dos outros. Agora, esse mesmo vizinho, que às vezes, ao ser ouvido depois que aconteceu o crime, ele fala que tinha conhecimento, que ouvia os gritos, né, e que jamais tomou uma iniciativa de denunciar, esse mesmo vizinho, às vezes, é aquele que, quando tem o som alto de uma festa perto dele, ele é o primeiro a pegar o telefone e discar o 190, pedindo que a polícia chegue lá e acabe com a festa. Então, assim, é uma mudança de cultura que tem que haver. Então, eu acredito muito nas políticas de longo prazo. Eu acho que
quando a gente lançou, ainda em 2012, um programa chamado Ação pela Vida, onde nós criamos as áreas integradas de segurança pública. Né? Dividimos o Distrito Federal, que é um quadrado, né? Dividimos esse quadrado em outros 4 quadrados, criando então a área integrada de segurança leste, oeste, sul e metropolitana. Né? Cada uma dessas 4 áreas com um comando específico da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros e do Detran. Então, a gente começou a monitorar os números e acompanhar quais dessas regiões que estavam indo bem, vamos aqui, hipoteticamente, aqui, numa situação de né, apenas ilustrativa. Vamos pegar aqui a área oeste, onde está Taguatinga, Samambaia, Ceilândia, né? E a gente media os números dessa área oeste, do mesmo jeito que media os números da área leste, né? Onde está Sobradinho, Planaltina, Fercal. Né? Então, a gente conseguia comparar uma área com a outra e cobrar dessas 4 autoridades que eu acabei de mencionar, o responsável por aquela área da Polícia Militar, o da Polícia Civil, do Detran e do Corpo de Bombeiros, o porquê que uma área estava indo bem e a outra não estava indo bem. Né? E às vezes de maneira até mais exata, dentro de uma mesma área, né? Ilustrativamente, dentro da área oeste. Eu sabia que Taguatinga, por exemplo, estava reduzindo os números e Ceilândia não. E a gente ia em cima, cobrando então daquelas pessoas responsáveis pela área, por cada uma dessas áreas mencionadas, e cada uma dessas áreas com as manchas criminais ali medidas. Eu queria convidar vocês para ir passar um dia comigo, ou algumas horas na Secretaria de Segurança, para visualizar isso que eu estou falando, dentro do nosso centro de monitoramento. Né? Então a gente tinha a informação exata de onde é que estava a criminalidade. Isso foi sendo feito de tal forma, os resultados começaram a ser tão bons, que nunca nenhum secretário de Segurança Pública que passou pelo DF depois do lançamento desse programa, ou seja, dessa concepção de área integrada de segurança, né, deixou de respeitar essa concepção, e cada um que por ali passou, independentemente de ser oriundo de partido de esquerda, de direita, né, conservou essa política. Ora, né? secretário, às vezes tem uma dificuldade, né? Uma dificuldade evidente de operacionalizar isso. Na prática, às vezes as coisas, aliás, frequentemente, né, fogem ao controle. Ontem, eu acho, esses dias, teve um caso bem emblemático, né, bem representativo disso dessa preocupação que eu estou expressando. Foi o caso de moradores de Vicente Pires, que ligaram para a Polícia Militar para reclamar de um carro onde tinha 2 crianças, uma de 3 anos, outra de 1 ano, abandonadas. Né? E a polícia prontamente compareceu ao local, acabou identificando lá o sujeito, o pai das crianças, estava num bar, onde ele disse que tinha ido comprar bebidas, né, para levar para casa. Mas só que ele demorou demais a ponto de fazer com que os moradores tenham reclamado à Polícia Militar. Esse sujeito é levado, verificou-se que ele usava tornozeleira eletrônica, ele é levado para prestar depoimento, e ali o delegado, aparentemente foi o delegado, que concluiu que ele não tinha nenhuma intenção criminosa, ou não houve intenção. Aí solta o cara. Soltou um cara com tornozeleira eletrônica, comprando bebidas alcoólicas. Se tem uma restrição de direitos, né, que é imposta pelo juiz quando estabelece a tornozeleira eletrônica, é proibição de consumo de bebida alcoólica. O cara foi flagrado e confessou que estava comprando bebida alcoólica. E aí, de repente, funcionou tudo, né? O cidadão consciente ligou para a polícia, que é o que ele tem que fazer. Isso. A polícia imediatamente compareceu ao local com muita rapidez, a PM tem se esmerado nisso. Mas só que, ao fim e ao cabo, deu em nada. Né? O sujeito simplesmente foi liberado. Acho que o delegado liberou para não perder tempo, porque aquilo aconteceria certamente na audiência de custódia. Perfeito. Então, como compatibilizar essa consciência, essa conscientização de que o senhor fala, com essa estrutura que nós temos de Estado e com a legislação tão permissiva, né, que favorece tanto o crime e a delinquência? Cláudio, eu acredito muito nessa mudança paulatina. Eu acho que a conscientização é importantíssima. Vocês têm um papel importantíssimo, esse papel da imprensa. Que a imprensa mede a temperatura do que pensa o cidadão. Então, quando você fala, por exemplo, das audiências de custódia, você fala com um sentimento de indignação, que é o de todos nós, e que é o da comunidade, que é o sentimento da sociedade.
E a gente tem que trabalhar com isso, a gente tem que cobrar das autoridades, sejam autoridades do executivo, nesse caso, especialmente do legislativo, que tem a prerrogativa de mudar a legislação, e também do judiciário, que tem que aplicar a norma, né, sem perder a questão da responsabilidade social que todos nós temos. Então, é preciso que se jogue luz sobre essas discussões, às vezes algumas realmente são absurdas, são situações onde a gente não tem como compreender uma pessoa que, por exemplo, tem às vezes 15, 20, 30 antecedentes criminais e é colocado em liberdade numa audiência de custódia, né? Aí, às vezes, o juiz fala, coloquei em liberdade porque eu não tinha essa informação, então vamos melhorar isso. E aí entra a questão da integralidade dos bancos de dados em todo o Brasil, que é algo que a gente está defendendo também, né? Eu, como presidente do CONCESP, eu tenho, que é o colegiado que reúne todos os secretários de segurança pública do Brasil, a gente tem defendido muito isso, né? Que não é possível o cara, às vezes ele tem, na região norte, né, esses 30 ou 40 antecedentes que eu mencionei, ele comete um crime lá no Rio de Janeiro e ele é colocado em liberdade porque o juiz fala que não tinha informação de que ele tinha aquela quantidade de antecedentes, porque os bancos de dados não são compatíveis. Então, assim, esse compartilhamento das informações é super necessário. O governo federal tem que se prestar a liderar esse papel de... Essa integração. Essa integração. O Ministério da Justiça tem se proposto a isso. É preciso dizer, nós fazemos críticas em alguns aspectos. Quando lançaram, por exemplo, a primeira versão da proposta de emenda constitucional, não ficava claro lá o respeito à autonomia dos estados. Nós fomos críticos desse primeiro modelo que havia sido sugerido. Eles reformularam, deixaram claro nesse segundo modelo que foi encaminhado, que hoje está no Congresso, né, que será, sim, respeitada a autonomia dos estados, ou seja... A PEC da segurança. A PEC da segurança. Então eu acho que a transparência, esse tipo de debate, igual nós estamos fazendo aqui agora, e o papel de vocês é fundamental, ajuda muito. E, da nossa parte, nós temos que ser leais aos números, até para que a gente possa realmente identificar as políticas que geram bons resultados e separar daquelas que, embora bem intencionadas, não geram bons resultados, né? Temos que ser leais a esse princípio da transparência, que eu sempre digo, a transparência protege o gestor. Eu acredito nisso. Se você me cobrar qualquer resultado, e você tem legitimidade para fazer, porque vocês são parte da sociedade, e eu, como servidor público, sou obrigado a prestar contas, né? Eu vou te falar, olha, nós estamos fazendo assim. Os números estão melhorando por conta disso. Se estiverem piorando, a gente tem que consertar. Mas essa troca, essa relação próxima, é muito importante, até para que a gente possa identificar. E o legislador tem que se sentir pressionado, o judiciário tem que se sentir pressionado, sim, né? E o executivo tem que se sentir pressionado, sim, até porque todos fazemos parte da mesma sociedade, sabemos das limitações que cada um de nós tem, mas temos que somar os esforços para buscar bons resultados. Secretário, o senhor pontuou algumas ações da Secretaria de Segurança Pública que trouxeram bons números aqui para o DF. O senhor também fez um chamamento da sociedade civil aí para se engajar, participar dessas ações de segurança, legítimo também. Mas a gente sempre ouve de quem está na rua ainda aquela reclamação de sensação de insegurança, né? Sei que também é complicado trabalhar uma sensação, uma coisa muito pessoal, mas isso geralmente deságua numa percepção das pessoas que a gente também ouve essa queixa dentro das corporações, que é o que prende, mas solta, né? A gente tem uma boa legislação, essa legislação é frouxa, a gente precisa de uma atualização assim, dos entendimentos do judiciário. É porque a gente até percebe uma ação da polícia na rua, mas a gente não percebe que isso prospera. Rodrigo, tudo isso que você falou aí, você praticamente mencionou um pacote que tem que ser realmente revisto. A questão da legislação frouxa é uma verdade. Nós mencionamos aqui as audiências de custódia, que ainda permitem que o cidadão com a larga ficha de antecedentes criminais seja colocado em liberdade. Mas veja bem, o ministro Flávio Dino, ele foi governador de estado, ou seja, ele teve uma experiência no executivo. Antes dele assumir o Supremo Tribunal Federal, ele assumiu o Senado e apresentou um projeto de lei tentando fazer com que o cidadão que tenha antecedentes, que seja reincidente, né, ou seja, teve condenação, o cara que seja reincidente,
ele não possa ser beneficiado pela soltura na audiência de custódia. É a visão de alguém que hoje reassumiu uma posição no judiciário, que ele era juiz federal, né? Então ele voltou ao judiciário como ministro do Supremo, mas ele foi poder executivo, ele foi governador de estado e ele foi também poder legislativo, porque ele fez questão de assumir o Senado para poder apresentar essa proposta. Então, o que eu digo? Eu digo que hoje há um grupo grande de pessoas que conhecem de perto o problema e que estão preocupados. Vocês, enquanto sociedade, que têm filhos, filhas andando nas ruas, né, vocês estão preocupados, todos nós estamos. É preciso que essa sensibilidade alcance todos os setores, que alcance o Congresso Nacional, que alcance o Judiciário, porque isso é algo que tem preocupado o país inteiro. Não há quem não tenha indignação ao ter conhecimento de que alguém que só foi recolhido à prisão depois que cometeu um latrocínio, né? Ou depois que cometeu um estupro, ou um homicídio. E você vai ver a ficha daquela pessoa, ele tem dezenas, por exemplo, de furtos ou de roubos. E aí vem uma ala que entende, não, veja bem, a cadeia é só para o facínora. A cadeia é só para aquele que mata, seja através do latrocínio ou do homicídio. Não, gente. A gente tem que perder, mudar essa mentalidade. A gente precisa de mais vagas, inclusive, nas nossas cadeias. Não, a gente precisa de vaga na escola. É claro que precisa de vaga na escola. Ninguém está falando nada diferente disso. Só que as vagas na escola que têm que ser criadas vão surtir um efeito que vai ser muito positivo a médio e longo prazo. Agora, a curto prazo, você tem que tirar esse tipo de bandido das ruas. Porque você não pode ter essa mentalidade de que o cara que está cometendo roubo, ele pode permanecer nas ruas só com o uso de uma tornozeleira e ele só vai ser retirado quando ele transformar aquele roubo em latrocínio. Então, a gente não pode ter essa visão tão benevolente. E vocês trazem esse senso de realidade. Vocês trazem a voz das ruas. Agora, com relação à sensação de insegurança, Rodrigo, que você mencionou, a gente tem muita coisa para fazer, sem dúvida nenhuma. A polícia tem que ser vista, e quando a polícia tem carência de efetivo, que é a realidade de todo o país, a gente procura compensar isso com a utilização de câmeras, por exemplo, e agora aqui no Distrito Federal, a gente está adquirindo também os totens. Já temos 2 sendo experimentados, um ali no setor comercial, e outro, aqui do plano piloto, e outro lá em Taguatinga, na Praça do Relógio. E os efeitos têm sido muito bons, Cláudio. A gente já desvendou vários casos de crimes cometidos naquelas redondezas com essas imagens. Já teve delegado da Polícia Civil dizendo que já relatou vários inquéritos através do reconhecimento de pessoas que estavam envolvidas naqueles crimes, com as imagens que foram geradas por essas câmeras que estão nos totens, né? O cidadão, a partir do momento que ele sabe que existe o totem, e ele aprenda a usar, porque também tem isso. Não adianta ter o totem lá e o cidadão não saber, por exemplo, que naquele totem tem um botão do pânico, e ao apertar aquele botão, rapidamente uma viatura vai se deslocar e ele vai ser atendido também diretamente pelo 190. Agora, não queira passar trote, não. Porque se ele passar trote, a gente identifica e ele deixa de ser vítima e passa a ser autor de crime e vai ser preso. Então, esse tipo de mudança, a gente está assim, tentando fazer tudo que pode ser feito. E para trazer a sensação de segurança, visibilidade de equipamento público é muito importante. Então, as câmeras estão trabalhando, os totens estão trabalhando, o policiamento está nas ruas, né? E é preciso também que a gente mostre também aquilo que é bom. Então, por exemplo, os bons números que a gente tem apresentado no Distrito Federal, igual eu falei aqui, hoje nós temos no DF 6,9 mortes a cada 100 mil habitantes. Esse número é um número europeu. A média no Brasil, conforme falou o Thiago já na abertura, é de 33 mortes a cada 100 mil habitantes. No DF, pela primeira vez na história, a gente reduziu de 7. Foi a primeira vez que nós tivemos um número abaixo de 7. 6,9, né, foi o número que nós fechamos em 2024, e a tendência, com fé em Deus, vai ser melhorar cada vez mais. Agora, para isso, é preciso que haja esse engajamento também da sociedade e nos ajude. Secretário. Não, por favor, por favor. O seu entusiasmo com as câmeras, com o totem e tal, isso podemos contar, é um indicativo de que poderemos contar aqui no Distrito Federal com alguma coisa parecida com o Smart Sampa, aquele programa lá de São Paulo, porque é extraordinário, né? De reconhecimento facial. É o meu sonho, Cláudio. É o meu sonho. A gente faz isso com muita responsabilidade, até porque,
como é difícil você fazer um procedimento licitatório, onde você possa adquirir câmeras com segurança, sabendo que elas vão ser entregues, ou equipamentos com segurança, né, que tenham qualidades. As pessoas que muitas vezes trabalham nessas áreas administrativas, ou seja, na área meio de cada uma das secretarias, né, às vezes tem uma grande dificuldade de fazer esses procedimentos. A gente demora, muitas vezes, mais do que nós desejaríamos, e fica sempre expostas ao controle daquele contrato. Tem os fiscais de contrato que tem que estar ali em cima. Tem alguma estimativa de custo para um programa semelhante ao Smart Sampa aqui em Brasília? Não temos ainda o levantamento de quanto é que ficaria um programa desse na sua totalidade. Mas nós temos hoje já em Brasília 1.300 câmeras. Só temos 3 regiões administrativas que ainda não estão sendo contempladas com essas câmeras. Mas até o final do governo ibanês, nós vamos ter câmeras em todas as regiões administrativas. Até o final desse ano, o nosso planejamento é que até o final desse ano nós temos 100% das regiões administrativas contempladas com câmeras. Só que a gente vai querer colocar mais câmeras em todas essas regiões administrativas que já estão contempladas. O meu sonho é ter aqui no DF aquilo que eu vi funcionar muito bem lá em Londres, quando eu morei lá, fui adido da Polícia Federal em Londres, então pude ver isso. Em Londres pode acontecer algum tipo de crime, como acontece, mas vai ser muito difícil aquele crime não ser captado por alguma imagem. A imagem do autor do crime chegando, ou saindo, ou da vítima chegando, enfim, porque é praticamente 100% da cidade é monitorada por câmeras. E até recentemente havia uma discussão ainda, no sentido de se perguntar se isso é legal, né? Se é legítimo que o Estado possa monitorar todas as regiões, né? Porque isso havia quem entendia que isso daí seria uma invasão da privacidade, o que é uma loucura. O que nós estamos fazendo é cuidando, né, das pessoas, não é invadindo a privacidade de ninguém. Se a pessoa está fazendo tudo certo, não está fazendo coisa errada, não vai estar sendo preocupada em que nós estejamos, então, colhendo essas imagens. Invade a privacidade de foragido, né? De pessoas que cometeram o crime e estão ali... Exatamente. Ou do cara que está desaparecido voluntariamente, às vezes acontece. Aliás, essas câmeras dos totens, é até engraçado. Recentemente, não foi um caso só, não, já pegamos alguns casos, mas teve um que eu gosto de contar, que o cidadão estava tomando a cervejinha dele de dia, ali, 10 horas da manhã, sossegado, ele atravessando ali o setor comercial, né, tomando a cervejinha dele, e a família desesperada já há meses, porque ele estava desaparecido. Né, e ele tomando a cerveja dele de manhã, né, 10 horas da manhã, e a gente conseguiu captar a imagem dele numa câmera de um desses totens ali no setor comercial, e abordamos, informamos a família e resolvemos um caso de desaparecimento do jeito que eu estou te contando. Desaparecimento voluntário. Voluntário. Secretário, o senhor mencionou também que é presidente do Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública. O que eu queria deixar claro para os nossos ouvintes é que são essas secretarias públicas que são as responsáveis pela segurança pública de fato. Uhum. O que atinge, o que chega ao cidadão são as polícias militar e civil, todas nas 27 unidades da federação, sob responsabilidade das suas secretarias de segurança. Então, eu diria que tem poucas pessoas numa condição melhor de avaliar a tal PEC da segurança, o SUS da segurança que o governo Lula apresentou recentemente. O senhor falou de diversas medidas que foram tomadas aqui, medidas complexas e sensíveis, etc. Essa PEC traz isso no âmbito federal, secretário? Tiago, a sua colocação é muito boa, porque quando você faz, por exemplo, uma pesquisa, e várias pesquisas ao longo da história já foram feitas, e as pesquisas mais recentes voltaram a apontar a segurança pública como a maior preocupação do brasileiro. Quando o brasileiro elege a segurança pública como a sua maior preocupação, ele está preocupado com o quê? Ele está preocupado com essa criminalidade do dia a dia, que é combatida pela Polícia Militar e pela Polícia Civil, que você acabou de mencionar. Então não existe uma PEC da segurança pública sem cuidar das atribuições ou das responsabilidades das polícias civil e militar dos 27 estados. A PEC, originalmente, ela tinha sido proposta muito com aquela visão do âmbito do que se pode fazer em termos de União. Então, polícias da União, Polícia Federal, por exemplo,
a PEC tratou de algumas atribuições da Polícia Federal que no dia a dia já vem sendo atribuições da Polícia Federal, como, por exemplo, os crimes ambientais, e a PEC passa a prever, então, na Constituição, que é a atribuição da Polícia Federal cuidar dos crimes ambientais. Né? Pega a Polícia Rodoviária Federal e aumenta a sua pleiade de atribuições. Né? Aumenta, a Polícia Rodoviária passa a não ser mais Polícia Rodoviária Federal, e sim Polícia Viária Federal, onde, além de ter responsabilidade sobre as rodovias, passa a ter também responsabilidade nas nossas hidrovias e ferrovias. Né? Só que Mas o cidadão... Só na organização do tráfego ou atuando como atua hoje, inclusive no combate à criminalidade? Não, atuando como atua hoje no combate à criminalidade, mas acertou a PEC ao fazer, na sua segunda versão, um ajuste e fala que as atribuições da Polícia Rodoviária Federal não invadem as atribuições das polícias judiciárias, que são Polícia Federal no âmbito da União e as polícias civis dos estados. Né? Então, a PEC, ou seja, a gente teve a ocasião de ver uma segunda versão da PEC bem melhor do que a primeira. Né? É um mérito do Ministério da Justiça de ter identificado esses pontos e ter melhorado. Mas eu digo, hoje, se você não tiver mudanças infraconstitucionais, quando você trata, por exemplo, do criminoso reincidente, né? Quando você trata das saidinhas, quando você trata da famigerada audiência de custódia, isso tem que ser tratado em legislação infraconstitucional, mas o efeito dessas mudanças na legislação infraconstitucional vão aparecer mais rapidamente do que os efeitos da PEC, porque a PEC são medidas estruturantes, né, que do jeito que está hoje, ela pode ser melhorada, mas está bem melhor do que a primeira versão. Mas você não consegue... Chega a atingir, de alguma forma, atribuições das PMs e das Não, polícias civis? agora foi colocado expressamente na segunda versão da PEC, de que as atribuições da PM, da Polícia Civil, né, vão ser realmente dos seus estados, né, respeitando-se, então, a autonomia de cada um dos estados. Até porque são realidades muito diferentes. Se você pegar os estados da região norte, região de fronteira, é uma realidade diferente do Rio de Janeiro, né, que é uma realidade diferente dos estados do Nordeste. Né? Agora, Então, secretário, as peculiaridades têm que ser Então não respeitadas. faz assim, desculpa, uma opinião pessoal aqui, então realmente não faz muito sentido uma expectativa que foi gerada em torno dessa PEC de resolver o problema da dona de casa no Pará, do estudante Não no vai. Rio de Janeiro. Não vai, a PEC não se propõe a isso. Não é... Agora, a PEC se propõe a tratar de questões estruturantes, trata, por exemplo, um aspecto positivo, os fundos constitucionais, né, o Fundo da Segurança Pública e o Fundo do Sistema Penitenciário passam a ser tratados diretamente na Constituição, né, embora na PEC não se fale sobre fontes de financiamento desses fundos. Nós queremos contribuir para esse debate também. Eu tenho falado muito, por exemplo, das BETs. As BETs hoje, o que circula de dinheiro? E o tanto de trabalho que a gente vai ter a partir de lavagem de dinheiro e outros crimes, né, que vão acontecer por conta das apostas. Então, é justo que as forças de segurança também sejam contempladas com um percentual fixo desses recursos. E também acertou o governo federal quando falou que esses recursos não podem ser contingenciados. Não devem ser contingenciados mesmo, mas é preciso que se crie essas fontes de financiamento. E a gente defende que os dinheiros de loterias e das bets, que eles sejam destinados um percentual razoável para as forças de segurança, porque nós vamos lidar com muitos problemas a partir... Agora, secretário, essa questão da PEC, né, ela foi proposta por gente que tem um histórico de defesa dos interesses da população encarcerada, dos bandidos de uma maneira geral, etc. e tal. O próprio presidente da República tem esse discurso, né? É aquele que acha que tudo bem, aquela coisa do roubar o celular para tomar uma cervejinha, né? Ou o ministro da Justiça, que simplesmente foi a autoridade que impôs goela abaixo do Brasil a audiência de custódia. Essa desconfiança se traduz ou se reflete na proposta de uma maneira geral? É uma proposta... Porque a gente viu que antes dessa PEC teve lá aquele projeto que o ministro Lewandowski batizou de prisão justa. É uma coisa para pegar leve, para
tornar mais agradável ou menos penosa ou penoso o cumprimento da pena. Como confiar numa proposta apresentada por gente dessa natureza? Cláudio, a gente tem que ter bom senso e discutir em cima de divergências e buscar um resultado que seja comum. Mas eu vou te falar uma coisa. Se eu pegar os 27 secretários de segurança do Brasil inteiro, os 27, ou seja, ali nós temos pessoas que são vinculadas a partidos de esquerda, ou de direita, ou de centro, boa parte não tem vinculação nenhuma política, são profissionais da segurança, mas são 27 cabeças que têm uma tendência muito grande a um consenso. Tanto que nós conseguimos decisões importantes, consensuais, entre essas decisões, a própria proposta que os governadores deram o nome de PEC dos secretários, né, que foi uma PEC que nós apresentamos, essa PEC dos secretários, apresentada pelos 27 secretários de Segurança Pública, os 27 aprovaram, e aí não tem cor partidária. Porque o cidadão que está ali, ele está convivendo com as dificuldades da população, ele sabe onde é que o carro está apertando, ele sabe que a gente está buscando soluções que sejam viáveis dos profissionais da segurança. Agora, o que me preocupa, e eu já tive a oportunidade de deixar isso muito claro, o Ministério da Justiça, no que diz respeito às diretrizes gerais da segurança pública, ele prevê lá, inclusive está na PEC, que será ouvido, né, o Conselho Nacional de Segurança Pública. Esse Conselho Nacional de Segurança Pública é um conselho onde ele tem um percentual desse conselho de profissionais da segurança, representantes da parte profissional ou da parte classista da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Polícia Militar, aquela coisa, né, enfim, tem representantes, mas tem também uma grande gama de representantes, né, de órgãos diversos do poder público, que não tem nenhuma relação direta com a segurança pública, e também ONGs, que eles colocam lá como representantes da sociedade, né? E aí a gente corre o risco de ser mal interpretado e alguém falar, o Sandro é contra a representação da sociedade no Conselho Nacional, que vai ser ouvido pelo Ministério da Justiça, é o que está lá na Constituição, na proposta, né, para poder fazer com que haja as diretrizes gerais da segurança pública. E eu vou te falar o seguinte, eu não sou contra a participação da sociedade, mas eu acho que, do mesmo jeito que você tem um CNJ, Conselho Nacional do Judiciário, onde ele fortemente prevalece membros oriundos do Judiciário. Você tem o CNMP, onde fortemente prevalece membros do Ministério Público, que conhecem ali. Como é que eu vou fazer um Conselho Nacional da Segurança Pública sem dar uma preferência óbvia aos profissionais da segurança pública, independentemente dele ser um cara de direita ou de esquerda, mas ele é profissional. Ele é um secretário que ele quer apresentar resultados, né? Ele sabe o que a população, com o que a população está se preocupando. Então, esse tipo de discurso não funciona, porque o que acontece? Quando você coloca... Porque isso sim varia e você cria a instabilidade que eu sou tão contra. Eu estou falando aqui desde o começo. Eu acredito nas políticas que sejam consistentes. Se eu coloco um conselho onde os representantes dos fóruns, por exemplo, que estão mudando com frequência, aí você vai ter o cara de direita, o cara da esquerda ali, tá, visões diferentes. E normalmente os fóruns têm uma visão muito, muito típica, eles têm viés, né? Então, se você coloca essas pessoas, que embora bem intencionadas, não são da área de segurança, para opinar e o peso da sua opinião ser igual ao do profissional, você perde a oportunidade de implementar políticas que são consistentes e feitas por quem entende de segurança. Isso é um absurdo. Então, é preciso que, já que está lá na norma da Constituição, que as diretrizes básicas vão ser propostas a partir da oitiva, né, da opinião desse Conselho Nacional de Segurança, que tem todo esse tipo de perfil, eu estou defendendo, o CONCESP está defendendo, que haja, então, uma mudança nos percentuais de representantes desse fórum. Até porque, né, secretário, se for chamar ONGs que a gente conhece, né, por exemplo, as ONGs que foram ao Supremo e fizeram o Supremo tomar aquela decisão lamentável de dificultar, até proibir a polícia de entrar nos morros
subir nos morros do Rio de Janeiro. Tem a ONG da Dama do Tráfico também, que andou visitando o Ministério da Justiça, diga-se de passagem. Né? Se for esse tipo de ONG, então, estamos ferrados. Ô, Cláudio, você imagina um negócio desse? E olha o que aconteceu no Rio de Janeiro. O que aconteceu no Rio de Janeiro foi gravíssimo. Líderes de facções do resto do Brasil começaram a se homiziar no Rio de Janeiro, se esconder nos morros do Rio de Janeiro. Sabe? Isso dito pelos próprios secretários, por exemplo, da região norte, nas nossas reuniões, eles falavam, ó, a gente tem monitorado aqui lideranças importantes do crime organizado aqui, da nossa região, dos nossos estados aqui da região norte, que estão escondidos nos morros do Rio de Janeiro, porque ali se tornou um local, de certa forma, confortável, porque é muito fácil você dizer, não, a polícia do Rio de Janeiro nunca foi proibida de subir. Não foi proibida de subir, mas com o tipo de protocolo que eles tinham que cumprir, que tinham que comunicar a uma quantidade tão grande de órgãos, que era impossível fazer uma operação sem que aquela operação vazasse. Não, de fato eram impedimentos. Pode não ser de direito isso aí, mas de fato eram tantas argolas que você tinha que pular que de fato eram impedimentos. Exatamente. E a Polícia do Rio, né? A Secretaria de Segurança Pública, que tem um grande secretário, diga-se de passagem, né? Passou tanta dificuldade, e aí, por isso que eu falo da importância do trabalho da imprensa também. A imprensa começou a criticar isso daí. Ficou uma coisa tão evidente que estava errado que a imprensa começou a criticar e a imprensa dando voz à população do Brasil inteiro, que estava vendo o Rio de Janeiro prejudicado por aquela política que estava acontecendo. E foi reformulada. Foi reformulada a partir de uma pressão que aconteceu, porque a sociedade civil e vocês da imprensa, muitas vezes explanando a opinião da sociedade civil, estavam cobrando, ó, esse troço está errado, e estava errado mesmo. Né? Então foi feita uma reformulação e uma coisa equilibrada, como é que eu acho que tem que ser feito. Políticas equilibradas. E políticas equilibradas que sejam construídas com diálogo, até porque se são construídas com diálogo, elas vão ter consistência. Não vai ter aquele negócio, mudou o governo amanhã e vai mudar toda a política que já vinha sendo estabelecida, como aconteceu aqui no Distrito Federal, e os resultados estão aparecendo. Secretário, ainda sobre essa PEC da segurança, que meses aí parecendo pé de cobra, né? Ninguém via essa PEC engavetada, e ninguém conseguindo acesso a detalhes. Para a pessoa, para o cidadão comum, alguma chance dele perceber uma mudança ali no dia a dia dele relacionada à segurança a partir dessa PEC? Quando eu ouço debate sobre essa PEC, sempre é um debate meio que burocrático, né? Invasão de competência, enfim, essas delimitações que eu não sei se a população comum, se o cidadão comum, se ele está preocupado com isso ou se ele vai perceber uma melhora na vida dele a partir dessa discussão. O senhor acredita que essa PEC da segurança ela pode trazer alguma mudança perceptível para o cidadão comum? Não. Não, a curto prazo, de jeito nenhum, a curto prazo. Traz debates interessantes, como, por exemplo, a ideia do compartilhamento das informações dos bancos de dados de todas as polícias do Brasil. Isso é uma medida muito boa, né? E é uma medida desejável, e quem é da segurança pública e consegue diferenciar aquilo que não é interesse corporativista, mas é interesse da sociedade, vai ver nisso um ponto positivo. Então, são resultados que vão aparecer a médio, longo prazo, mas vão aparecer. Agora, essas medidas que são mais perceptíveis pela população, elas vêm mais através das mudanças de legislação infraconstitucional. Num curto prazo, uma mudança, por exemplo, nesse conceito do que é reincidência e da possibilidade do cara residente continuar em liberdade. Né? São coisas que teriam um efeito imediato bem mais... um efeito sentido pela comunidade bem mais imediato do que as mudanças estruturantes da PEC. Mas a emenda constitucional ela se destina a isso mesmo, ela não se destina a soluções imediatas. Né? As normas constitucionais elas têm que ser vistas como fundamentos e, a partir desses fundamentos, o resto da legislação que for criado vai poder trazer ganhos mais imediatos. Então, isso aí eu não vejo como um problema. Quem tinha a expectativa de que, através de uma emenda constitucional, a gente melhora a segurança do Brasil, eu acho que pode ser... Está se apontando caminhos, mas o sentimento de uma melhora por parte da população a curto prazo
não vai ter nenhuma relação com a PEC. Secretário, o senhor passou em Londres 4 anos? 3 anos? 3 anos. Entre 3 anos e pouco, 2018 e 2021. Exato. Foi adido junto à embaixada, adido da Polícia Federal junto à Embaixada do Brasil, né? Sim. Que tipo de, olhando para trás, assim, que tipo de balanço faria daquele período em Londres? O Brasil é visto melhor de fora? Interessante, o Brasil, ele é visto como um país de gente trabalhadora. Eles nos veem como trabalhadores. É lógico que existe todo um estigma. Eu me refiro à sua visão mesmo, assim, visto de fora, o Brasil é melhor, porque assim, eu tive essa sensação quando eu morei em Portugal. Eu tive exatamente essa sensação, fazia todas as críticas ao Brasil, depois a gente percebe que as nossas mazelas são encontradas também em outros locais, né? Nesse sentido de que o Brasil, na sua opinião, é melhor do que parece para quem vive aqui? Ô, Cláudio, eu senti saudade do Brasil todos os dias que eu fiquei lá fora, sabe? Eu sentia muita falta, o país é um país realmente maravilhoso, e a gente fica com pena de um país tão maravilhoso quanto o Brasil, ser às vezes perder tanto tempo, né? A gente podia melhorar com muito mais rapidez, a gente podia estar muito mais evoluído do que nós estamos, se a gente tivesse adotado políticas, por exemplo, na área de educação, políticas de longo prazo que jamais foram adotadas, e as pessoas tiveram chance de implementar políticas de longo prazo aqui. Todos tiveram. Todos tiveram, né? E que investisse, por exemplo, na educação básica, mas ficava aqui, não, a educação básica vai melhorar daqui a 20 anos. Que tivesse sido aplicado esse tipo de política e os 20 anos já teriam passado. E a gente já teria um país muito melhor nesse aspecto. Então, o Brasil, ele é pródigo em perder boas oportunidades. Na área de segurança, uma coisa que me marcava muito é esse engajamento da sociedade. Lá, essa coisa que na nossa Constituição tem a previsão, mas que ainda está longe da realidade, que é segurança como dever do Estado, mas responsabilidade de todos, isso é praticado todos os dias. No metrô, além do som, informando, se você vê uma movimentação diferente, né, denuncie. Se você vê um objeto largado que causa estranheza, denuncie. Né? Lá eles chamam de Blitz Spirit, que é aquele negócio da população, da sociedade, se deslocar, como sociedade, se deslocar em massa. Eles aprenderam a fazer isso a partir dos bombardeios que eles sofriam na Segunda Guerra Mundial. Né? Então, a população, se um cidadão deixasse uma vela acesa ou uma luz acesa, estava denunciando onde já estavam todos os demais. E eles sabiam, tem que apagar aquela vela, ou tem que apagar aquela luz. Todo mundo se deslocar em grupo, em sociedade. Então, aqui no Brasil, a gente tem uma ideia errada de que denunciar é feio. Né? Você não pode denunciar, isso é problema dele. O cara está sofrendo lá um assalto ou uma mulher sendo espancada, né? E o cara fala, eu não vou me meter. Lá não existe isso. Lá eles denunciam, às vezes a vizinha denuncia, fica até aquela coisa antipática, né? Mas é uma visão de segurança feita por toda a sociedade. Esse é um aspecto bem interessante, que difere muito o Reino Unido do Brasil, e nesse aspecto algo muito positivo. Aqui, Cláudio, quando eu cheguei aqui, por exemplo, a questão do fechamento das distribuidoras de bebida após um certo horário. Né? Dessa vez, essa medida foi até muito bem acolhida, a população, na sua imensa maioria, está aplaudindo que a gente feche as distribuidoras de bebida a partir da meia-noite, porque as distribuidoras estavam funcionando como se fossem bares, e o povo bebendo e enchendo, né, a cabeça de cachaça. O que o cara faz? Ele sai de lá, ele briga, ele cria confusão, ele mata um ao outro, fura, enfim, vira um problema. Bate o carro. Bate o carro, atropela, mata. Então, quando a gente resolve fechar as distribuidoras a partir da meia-noite, né, a gente, no primeiro momento, houve ainda quem questionasse, embora a receptividade de uma maneira já fosse muito boa, mas eu gosto de lembrar, Londres, que é a terra dos pubs, 11 horas da noite, eles não vendem mais bebida alcoólica nos pubs. O pub vai fechar à meia-noite, mas a partir das 11 horas não vende mais bebida alcoólica. Né? Toca um sininho lá e, se você quiser pedir alguma coisinha, pede agora, porque, né? E agora comida você pode continuar comendo até a meia-noite. E fecha os pubs e a pessoa vai embora para casa. E a gente vai e aplaude essas medidas de segurança, mas quando é para aplicar aqui, a gente tem uma imensa dificuldade. Então, aqui em Brasília, nós ainda somos privilegiados, temos uma população esclarecida, e eu acho que Brasília tem que servir de exemplo para o resto do país. Os resultados do fechamento das distribuidoras a partir da meia-noite já começaram a aparecer.
percentualmente, os casos de crimes graves nas portas de distribuidoras já despencaram nesses últimos dias a partir do fechamento. Então, veja bem, são medidas que a gente aplica aqui no DF com a esperança de que sejam bem-sucedidas e que possam ser exemplo para o resto do país. Secretário, eu queria fazer uma pergunta de política local. Tá bem azeitada a conversa para uma fusão entre o PSDB e o Podemos. Saber isso se concretizando, o senhor preside o PSDB aqui no Distrito Federal. Como é que fica o comando dessa fusão aqui no DF? Como é que está essa solução dessa questão aqui no Distrito Federal? E se eu puder só adicionar, porque a gente já está chegando no final também, no âmbito federal, como é que isso tem sido aí jogado? Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho procurado cuidar daquilo que eu tenho capacidade de cuidar. E eu confio que as lideranças, tanto do PSDB quanto do Podemos, quanto do Solidariedade também, que tem sido divulgado, que no segundo momento iria fazer uma federação, né, com esses dois partidos que eu acabei de mencionar. Eu confio que os responsáveis, no caso do PSDB, o Marconi Perillo, que é o nosso presidente nacional, e o Aécio Neves, eles estejam tratando disso da melhor forma, com o conhecimento de que o que está sendo feito é o melhor para o partido e para os seus filiados. Né? Com certeza, da mesma forma, os responsáveis por essa decisão no âmbito do Podemos e dos demais partidos que podem fazer conosco uma federação. Eu tenho uma excelente relação com o pessoal do Podemos aqui do DF, muito boa relação, como também tenho com o pessoal do Solidariedade. De forma que, caso isso venha a se concretizar como se espera até o final desse mês, eu fico feliz, né? Porque hoje o que me angustia é ver tanta gente boa que gosta do PSDB, tanta gente boa que gostaria de estar se filiando ou se refiliando e ajudando de certa maneira, porque o PSDB é um partido muito atrativo, que é um partido equilibrado, não é um partido que esteja nos extremos, né? Então eu vejo muita gente querendo participar desse processo, mas ainda receosas de participar, porque não sabem qual é o destino do PSDB. A partir do momento que isso for definido, eu espero que realmente se concretize agora no final desse mês, eu acho que a gente vai ter um avanço muito grande aqui no Distrito Federal e no resto do país. Secretário, e candidatura em 2026? Deputado federal ou senador? Ô Cláudio, minha mãe tinha um ditado que eu adoro, sabe? Bem de Goiânia, ela falava assim, se for para bem, que Deus guie, se não for, desvie. Né? Então, isso aí rege a minha vida. E é lógico que a gente tem que estar sempre procurando trabalhar, dar o melhor da gente, não poupar esforço, para estar sempre em condições de estar pronto para entrar em campo, se é assim, né, o desejo de quem está conosco e as pessoas confiam na gente. Mas hoje não é a minha prioridade. A Secretaria de Segurança Pública já me traz problemas demais para poder estar pensando, administrando, e no mais, assim, a gente vai administrando na hora certa. Eu só queria ter uma última perguntinha só. Como é trabalhar com o Ibanez Rocha como chefe? Eu tenho uma imensa admiração pelo Ibanez. O Ibanez é um cara que você senta com ele 1 minuto e ele resolve vários problemas com uma conversa rápida, objetiva, presta atenção nas coisas que a gente fala. Ele pode ter uma posição diferente da sua no começo de uma conversa. Ele é rápido de tomar decisões. Né? Muito rápido e toma decisões, né? Ele toma decisões. Então, às vezes, ele tem uma posição, mas você, mostrando a sua, ele te ouve, ele pode fazer prevalecer a dele, ou ele pode mudar de opinião. Ele tem essa grande qualidade, ele te ouve, muda de opinião e decide. Então, tem sido realmente muito bom. E todos os secretários com quem você conversar, do Ibanez, vão mencionar isso. Essa facilidade que ele tem de manter o grupo. Uma outra coisa que eu estou gostando muito no governo do Ibanez é esse sentimento de grupo. Cada um dentro das suas atribuições, mas todo mundo sabendo que trabalha para o mesmo governo. Isso é importantíssimo, porque se começa a surgir divisões dentro do governo, a coisa desanda. Maravilha. Secretário, muito obrigado. Obrigado pela presença aqui e já deixo o convite para um retorno, porque eu tenho aqui mais um monte de perguntas para fazer, não deu tempo. Obrigado, Thiago. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Cláudio. É sempre um prazer imenso estar com vocês. Eu falo isso com toda a sinceridade, porque é assim que eu vejo mesmo. Essa oportunidade da gente conversar, ouvir críticas, ouvir sugestões e deixar transparecer aquilo que a gente pensa,
eu acho que isso faz parte da política de gestão da segurança pública. Segurança pública precisa de transparência. Quando você falou, Rodrigo, agora não sei se foi o Rodrigo ou se foi o Thiago que falou sobre a questão da sensação de segurança. Sensação de segurança passa também pelo que é veiculado pela imprensa. Se a imprensa mostra que o caminho é um bom caminho e que os resultados vão aparecer, a população se sente confortável com aquilo, ela confia. Se a imprensa fala, olha, a situação é desesperadora, a população também se desespera. Então, eu sempre vejo como uma grande oportunidade essa possibilidade de conversar com vocês e transmitir aquilo que a gente está fazendo, e a gente espera que os frutos venham, como, graças a Deus, tem vindo. Maravilha. Muito Muito obrigado. obrigado. Obrigado a vocês.